Salve, senhores! Como estão? Espero que bem. Bom, hoje vamos começar aqui mais uma das nossas questões que envolvem essas certificações que vocês estão buscando. Hoje é uma questão, na minha opinião, extremamente simplória, mas ela tem uma pegadinha, hein? Prestem bem atenção. Então começamos aqui, né, a nossa discussão, ela está relacionada aqui à nossa questão 1026. Caramba, quantas questões já fizemos, hein? E aqui tem um ponto muito interessante, por mais que seja uma questão simplória, não é uma questão simples. Observe o enunciado, está ali escrito, né? Imagina um empréstimo aqui de 100 mil reais, ele foi contratado a uma taxa nominal de 12% ao ano, com capitalização mensal. Qual é a taxa efetiva anual desse empréstimo após um ano? Bom, vamos lá. Prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Conforme a gente já verificou anteriormente, é muito importante que a gente saiba a seguinte coisa. Guardem. Quem sabe o nome não conhece a pessoa. Opa, quem sabe o nome não conhece a pessoa. Então, quando a gente vira e fala uma taxa nominal, quando existe a contratação dela, não necessariamente é essa taxa que a gente acaba pagando. E o interessante é o seguinte, quando a palavra nominal vier aos seus ouvidos, o que vem à sua cabeça é exatamente o seguinte. Primeiro, eu tenho que saber, essa taxa nominal está sendo falada em qual período? Nesse nosso exemplo, 12 meses. Segundo ponto que deve ser observado, qual é o regime de capitalização? Repare que aqui é mensal. Opa, se minha taxa está em 12 meses, e o regime de capitalização é mensal, então naturalmente terei que pegar essa taxa e dividir por 12. Poxa, Daniel, entendi. Então essa taxa trabalha como se fosse da forma simplificada, trabalha como se fosse uma taxa proporcional. Exatamente. Pô, então já vamos pensar diferente aqui, ó. Imagina que eu tenho uma taxa anual, nominal, e o regime de capitalização fosse bimestral. Eu dividiria por 12? Não, deveria dividir por 6. Ah, legal. Então, nessa linha de raciocínio, observa a seguinte frase. A taxa nominal serve como uma referência inicial, enquanto a taxa efetiva mostra o valor com capitalização mensal, capitalização que realmente acontece. Isto posto, o que nós temos? Se eu pegar a nossa taxa mensal, como é que seria? Vou ter que pegar a minha taxa nominal mensal, né, anual, e dividir pelo modelo de capitalização, ou seja, 12% dividido por 12, o que nos traz uma taxa proporcional, dado o regime de capitalização, de 1% ao mês. Certo? Certo. Isto posto, agora a gente vai conseguir achar qual é a nossa taxa efetiva. E qual seria a nossa taxa efetiva? Lembra daquela nossa fórmula lá? De valor futuro, quando a gente fala de juros compostos, onde valor futuro é igual ao valor presente que multiplica 1 mais i elevado a n. Então a gente sabe que a nossa taxa efetiva vai ser 1 mais aquele i nominal que a gente já calculou de 1%, elevado ao número de meses menos 1%. O que faz a seguinte coisa, eu pego 1 mais 1% elevado a 12 menos 1, e eu já chego aqui naturalmente em 12,68. Mas Daniel, e se eu não tiver uma calculadora? Se você não tiver uma calculadora, vamos olhar as respostas que estavam sendo observadas no nosso enunciado. O item A falava 12% ao ano. Isso é uma verdade? Não, de forma alguma, porque 12% está sendo de forma nominal. O item B já é o item correto, de 12,68%. E o item C e o item D já são taxas menores do que a taxa nominal que nós tínhamos. O que nós concluímos é o seguinte, quando a gente encontra uma taxa efetiva, ela é sempre maior do que a nossa taxa nominal. Não se esqueçam disso. Então, de novo, qual é a pegadinha desse enunciado? Que ele fala taxa nominal. Não se esqueça, taxa nominal, eu pego ela, busco o regime de capitalização, que no nosso exemplo é a mensal, então se está ao ano, tenho quantos meses no ano? 12. Minha taxa nominal ao ano, divido por 12.
achei a minha taxa mensal do regime de capitalização e aí elevo conforme aquilo que foi pedido, que no caso nos remete a 12 meses posteriores. Então, 1 mais 0,01 elevado a 12, chegamos a 12,68. Ok? Muito bom. Questãozinha que não pode errar, hein, senhores? Questãozinha que não pode errar, questão dada. Boa sorte e muito obrigado. Nos vemos na próxima questão.